diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amados, palavra maravilhosa, um tema glorioso escolhido pelos irmãos dessa congregação. Um tema onde fala da glória da segunda casa, que seria maior do que a da primeira. Todos nós conhecemos essa história. Quero também frisar que quando a Bíblia fala de casa, existem 3 casas. Casa essa, aonde é o lugar da manifestação da glória de Deus. Também tem essa casa, a casa templo, que é eu e você, que é o lugar da habitação de Deus. E tem também a nossa casa, onde habitamos. Amém? Mas essa palavra, amados, é uma palavra maravilhosa, porque o Senhor usa o profeta Ageu para falar com o seu povo após o cativeiro da Babilônia. Todos nós sabemos que o povo de Deus ficou 70 anos cativo na Babilônia, e o Senhor os liberta, o seu povo, com algumas missões, objetivos, amadas, prioridades. O Senhor deu para aquele povo. A primeira prioridade, amados, era edificar a cidade e o templo, ou as suas casas e o templo do Senhor. Mas o povo começou a fazer a obra de Deus. O povo iniciou, amados, tanto as suas casas, com muito ânimo. Eles iniciaram reconstruindo, fazendo as suas casas e também reconstruindo o templo de Deus. Amados, mas logo que se levantou as barreiras, porque na obra de Deus não existe serviço fácil. Amados, se o serviço na casa de Deus fosse fácil, não necessitaríamos de Deus ou de Jesus. Mas Ele mesmo diz: olha, sem mim nada vocês podereis fazer. Então logo percebemos, amados, que trabalhar na obra de Deus, fazer a obra de Deus, é um serviço difícil. Logo que iniciamos fazer a obra de Deus, os inimigos se levantam. Não é fácil ministrar a palavra de Deus. Não é fácil ser líder da mocidade. Não é fácil ser um obreiro na casa de Deus. Tudo que nós vamos fazer na casa do Senhor, nós encontramos dificuldades. Por quê? Porque quando a igreja de Deus se levanta com um objetivo de fazer a obra de Deus, o inferno se agita, amados, para impedir a obra do Senhor. Mas nós temos a garantia do Senhor Jesus, que disse em Cesareia de Filipos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia! Então, por mais que esteja árduo o trabalho, por mais que esteja difícil o trabalho, tenha certeza que as portas do inferno não irão prevalecer, porque o Senhor é quem dá a vitória para a sua igreja e para o seu povo. Amados, mas nós entendemos que o povo, quando surgiu as dificuldades,
eles deixaram de lado, eles desistiram do trabalho na casa de Deus. Eles desistiram de uma das suas prioridades, que seria restaurar o templo, reedificar o templo. Nas primeiras dificuldades, quando houve os primeiros empecilhos, eles desistiram. Amados, e uma das coisas mais frustrantes na vida de um ser humano é a desistência. Olha, não desista do projeto de Deus na sua vida. Não desista, meus amados, da liderança que Deus colocou nas suas mãos. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista de Deus. Porque uma das maiores frustrações na vida do ser humano é a desistência. Insista, persevere, porque a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Mas o que nos chama a atenção é que o povo desistiu apenas do trabalho na casa de Deus. Eles agora só se preocupavam com as suas casas, que já estavam construídas, que eles já habitavam, mas eles começaram a se preocupar em deixar cada vez mais as suas casas adornadas e bonitas. Amados, enquanto o templo de Deus permanecia em ruína, enquanto o templo de Deus permanecia em opróbrio, e eles se preocupando só com aquilo que era visível, com aquilo que era palpável, só com as coisas materiais, e sabemos que as coisas materiais são temporárias e passageiras. Amados, mas a preocupação deles estava tão somente voltado para as suas casas. Eles tinham casas adornadas, eles tinham casas bonitas, bem alumiadas. Amados, mas havia uma insatisfação. Porque quando nós nos preocupamos só com aquilo que é visível, só com aquilo que é material, isso, amados, não completa, não preenche o nosso vazio ou o nosso coração. O que vai preencher o nosso coração, o que vai trazer a verdadeira alegria, é a presença do Senhor no meio do seu povo. Aleluia. Você sente a presença dele nessa noite? Glória a Deus. Nós logo observamos que eles tinham casas bonitas, mas havia uma insatisfação. Eles plantavam e não colhiam. Eles comiam e não se satisfaziam. Eles bebiam e não se saciavam. Eles se vestiam, mas não se aqueciam. E o salário que eles recebiam vinha em um saquetel furado. Então, amados, para nós nos dias atuais, é bom ter uma casa bonita, é bom ter uma casa adornada, mas o que não pode faltar na nossa casa é a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. O salmista diz no Salmo de número 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que vai trazer conforto para o seu coração, o que vai trazer alegria para a sua vida, o que vai trazer paz para a sua casa, o que vai trazer comunhão com a sua família, é a presença do nosso Deus em nosso reino e principalmente nas nossas vidas. Então, quando observamos esses requisitos, amados, nós logo percebemos como eles estavam priorizando, amados, coisas secundárias. A Bíblia também nos diz, através do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são de baixo, porque já morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo e em Deus. Portanto, amados, nos nossos dias atuais, devemos sim procurar trazer algo para as nossas casas, cuidar, investir nas nossas casas,
Mas não podemos esquecer, deixarmos de lado o templo, a casa do nosso Deus. E com essa atitude do povo, amados, o nosso Deus se entristeceu. Deus já não estava mais presente no meio do seu povo. Aí é quando o Senhor usa o profeta Ageu para encorajar o seu povo a retomar a reconstrução do templo. E nessa noite, amados, eu quero tratar acerca de 3 necessidades básicas pela qual o templo deve ser edificado, pela qual o templo deve ser restaurado. Amados, a primeira necessidade para que o templo fosse restaurado é para que a glória de Deus se manifestasse no meio do seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, a primeira razão ou necessidade pela qual o templo deveria ser edificado, reerguido, é para que a glória de Deus se manifestasse no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, com o templo em ruína, não existe manifestação da glória do Senhor. Com o templo caído, Deus não se manifesta. Mas graças a Deus que ainda existem templos restaurados e de pé, aonde a glória do Senhor se manifesta, aonde nós entramos no templo do Senhor, na casa de Deus, e desfrutamos, amados, da sua glória, da glória do Senhor manifesta no meio do seu povo, salvando, curando, libertando, restaurando, amados, para a glória do seu santo nome. E eu me alegro nessa noite, porque ao entrar por essas portas, a entrar nesse templo, nessa casa do Senhor, eu continuo, amado, sentindo a glória do Senhor nesse lugar. Grande é a glória de Deus nessa noite, amados, mas é porque tem templos de pé nesse lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, mas a primeira necessidade pela qual devemos restaurar o templo é para que a glória de Deus se manifeste no meio do seu povo. O Senhor sempre vai se manifestar no templo. O Senhor sempre se manifesta. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, e você que está aqui nesta noite, nós somos templo do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer se manifestar através da minha vida, através da sua vida. Mas para que isso aconteça, é necessário que o templo venha estar de pé, que o templo venha estar restaurado, para que o Senhor possa se manifestar, para que o Senhor possa agir. É necessário que o templo venha estar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amados, mas o que nós observamos nessa passagem é que o templo de Deus havia sido derrubado. E quantos templos nos dias atuais, amados, têm sido derrubados pelo adversário da nossa alma? Quantos templos estão caídos? E o Senhor quer se manifestar. E o Senhor, amados, quer encher esse templo da sua glória. Mas é necessário reedificar. É necessário reerguer o templo para que o Senhor possa enchê-lo com a sua glória. E Ele está nesse lugar nessa noite. Eu não sei como você entrou por essas portas. Quem sabe você entrou caído. Quem sabe, amados, as lutas, as dificuldades que você tem enfrentado, até mesmo o inimigo, o adversário da nossa alma, tenha derrubado o seu templo. Mas nessa noite, o Senhor está neste lugar. E se você trabalhar, se você se esforçar, se você começar a investir no templo,
o Senhor vai enchê-lo com a sua glória nesta Glória a noite. Deus. Quantos querem a glória do Senhor Aleluia. nesta noite? Quantos querem ser cheios da glória de Deus neste lugar? É necessário trabalhar, é necessário investir, é necessário, amados, colocar em prioridade as coisas do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Amados, mas não é fácil rever algo que caiu. Não é fácil levantar um templo que caiu. É necessário, amados, coragem. É necessário fé. É necessário empenho. É necessário, amados, orar. É necessário jejuar. É necessário, amados, começar uma vida de disciplina na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, mas muitas das vezes, quando nós pensamos em reerguer o templo, quantas dificuldades surgem nas nossas vidas? A primeira dificuldade, amados, é a lembrança do passado. Eu não sei se alguns irmãos aqui já caiu alguma vez, se o seu templo já desmoronou. Amados, no início da minha conversão, o meu templo caiu. Amados, e como foi difícil para reerguer. Amados, porque vem a lembrança do passado. Ah, como Deus me usava. Ah, quando eu pregava a palavra do Senhor, a igreja era impactada. Ah, quando eu era líder dos jovens, era uma bênção tão grande. Será que voltará a mesma coisa? Será que vai ser igual? Será que o Senhor ainda vai me usar? Será que eu mereço ainda ser cheio da glória do Senhor? Aleluia. E eu quero falar para você nesta noite, não é merecimento, é a misericórdia de Deus na minha e na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, não é por merecimento. Olha, não, se você está pensando, se o inimigo tem sobrado, olha, o Senhor nunca mais vai te usar como te usou. Eu quero te dizer nessa noite, que a glória da segunda casa, que a presença de Deus na sua vida, será muito maior. O Senhor te usará em muito mais proporção. A unção de Deus na sua vida será dobrada. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você começa a pregar a palavra do Senhor, pode ter certeza nessa noite, eu estou aqui, amados, não com sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. O Senhor está dizendo nessa noite, olha, ainda que o adversário tenha soprado nos seus ouvidos dizendo, olha, você nunca mais será igual, você nunca mais será cheio. Eu quero dizer que é mentira do adversário, porque quem vai encher a tua vida de glória é o Senhor dos exércitos que está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho dúvida